Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não, nesse domingo, agora 29 graus, com sensação térmica de 33. Pela voz, acho que já dá para perceber que eu não ando muito bem da saúde, mas mesmo assim vamos falar sobre essas complicações que andam rondando o Brasil e o nosso futebol. Primeiro, complicou para o governo, né? Desde a semana passada, a Lava Jato vem fazendo uma varredura, não só no PT, mas em todos os partidos aí que, infelizmente, comandam o Brasil. E hoje a gente já tem muito cedo as imagens de manifestações pelo país inteiro, as pessoas pedindo o fim da corrupção, a maioria, né? Pedindo o fim da corrupção, a saída de Dilma, do governo, do PT. E pelo menos até agora o que se tem de informação é que tudo continua de forma pacífica, o que se espera na democracia mesmo, é que as pessoas tenham o poder de ir para a rua protestar, mas que respeitem o patrimônio, respeitem os outros e até mesmo quem está recebendo o protesto também tenha tolerância para suportar a crítica. E aqui em Natal parece que os protestos serão às 15 horas, lá na Praça Cívica, né? Então vamos aguardar que saia tudo também em tranquilidade. Para o futebol, no caso do ABC, a Copa do Nordeste foi embora praticamente, tem só que cumprir tabela, né? Com a derrota dentro de casa para o Salgueiro Grande e Algoz do ABC nesse ano. O time alvinegro não tem mais chance de passar para a segunda fase, nem mesmo em segunda colocação. Aliás, esse grupo A já está definido, quem é o classificado, que é o Campinense, que está com 13 pontos na liderança. O segundo é o Salgueiro com 7, mas já não tem mais chance de se classificar como segundo colocado, né? No caso do América, a complicação já chegou ao estadual, né? O América estreou com um time reserva nesse segundo turno, perdeu para o Alecrim. Ontem jogou com o que se considera o time titular, embora com algumas alterações, e não conseguiu vencer o Açu, estava na frente, né? Saiu na frente no placar, permitiu que o Açu empatasse, depois teve um jogador expulso, o Richardson, que estava jogando aparentemente fora de sua posição, já que ele vinha jogando de zagueiro, não sei se já jogou de volante também. E apesar do América, eu via alguns poucos lances do jogo, porque não estava em casa para acompanhar. O América até pressionou no segundo tempo, pelo menos no finzinho do jogo, mas terminou sendo castigado com um golzinho no final do Açu, que venceu a partida. Açu de vacilo, que a gente já sabe como é o esquema de jogo, né, o estilo de jogo. E terminou que o América agora tem 0 ponto. Pode até terminar realmente como lanterna, numa situação improvável do Palmeiras vencer hoje o Potiguar. Mas, inclusive lá em Mossoró, não se imagina que isso vai acontecer, mas também no primeiro turno ninguém imaginava que o Globo fosse perder a primeira colocação, porque ninguém imaginava que fosse o Globo na última rodada invicto que estava, perder para o Palmeiras de Goianinha. Então hoje lá em Mossoró, imagina-se que o Potiguar vença o Palmeiras de Goianinha, mas se acontecer uma zebra como aconteceu na final da primeira fase do primeiro turno, nós vamos ter a situação estranha até do América figurar como lanterna de um turno no estadual. Na Copa do Nordeste, a coisa só não se complicou ainda mais porque o River não venceu o Botafogo da Paraíba e o América continua com chance de se classificar em segundo. Claro que ainda tem chance de classificar em primeiro, mas ninguém imagina que o Estanciano tenha forças para bater o CRB. O Estanciano já eliminado, né? O CRB precisando da vitória para confirmar o primeiro lugar. E o América enfrenta o jogo duro aqui com o Coruripe ainda com alguma chance, mas muito mais baseado na possibilidade do Estanciano bater o CRB do que mesmo só nas forças dele. Então, o América
teve sua situação um pouquinho complicada na Copa do Nordeste, mas ainda tem chance, só precisa de si mesmo contra o Coruripe na Arena das Dunas. Esse jogo, salvo engano, vai ser no dia 23. E agora no estadual, hoje o América torce muito para que ninguém desgarre, né? Para que o ABC não vença, para que o Alecrim também não vença, que são os times que estão na liderança com 3 pontos, porque vai ficar uma situação de 6 pontos de diferença. Sinceramente, eu acredito que o turno já foi embora para o América. Claro que pode acontecer, mas quando você começa a depender de muitos resultados, não só dos seus, é complicado. E o América, assim, a complicação também, acho que começa a cair no colo de Maculha, né? Porque se a gente analisar bem nas últimas rodadas, eu anotei aqui rapidamente de cabeça, a última vitória do América aconteceu contra o CRB, na Copa do Nordeste, né? O América venceu em casa de 1-0, mas no estadual, a última vitória do América foi ainda no primeiro turno. A última rodada do primeiro turno, no dia 21 de fevereiro, o América venceu o Baraunas 2-0. O América não venceu nem a final do turno, foi 0-0, inclusive na prorrogação. E o América não venceu o Alecrim, perdeu. E ontem, pelo menos, conseguiu marcar um gol, que fazia tempo também que não marcava gol. No estadual, o América conseguiu marcar um gol ontem, mas perdeu a partida. Então, me parece que aquela decisão de Maculha, como eu imaginava, né, de não colocar os titulares, pelo menos uma boa parte dos titulares, contra o Alecrim, começa a pesar contra ele. As estatísticas foram até levantadas por Sérgio no seu blog Vermelho de Paixão, estão lá disponíveis para ver. O aproveitamento de Maculha agora é até pior do que o de Aloysio Moraes. Claro que Aloysio Moraes disputou muito mais partidas do estadual do que da Copa do Nordeste, ele só disputou uma, que foi contra o Estanciano, fora também conseguiu um empate. E a gente também tem que levar em consideração que as equipes tendem a melhorar, tendem a se reforçar à medida que o campeonato vai avançando. Então, hoje a situação, segundo aqui a postagem de Sérgio, né, no blog Vermelho de Paixão, a situação de aproveitamento de Maculha é de 45,8%, quer dizer, menos da metade dos pontos. O aproveitamento que Aloysio Moraes tinha quando foi demitido era de 61,9%. Ele tinha vitória em 4 partidas. Alecrim, Açu, Palmeira e Potiguar. Tinha empatado apenas uma vez, que tinha sido a única partida que ele disputou na Copa do Nordeste, que foi contra... desculpa, eu disse Estanciano, mas foi contra o Coruripe. E perdeu 2 vezes, né? Inclusive, a que mais foram as 2 derrotas que realmente encaminharam a sua demissão, que foi contra a ABC e Globo, as equipes mais fortes aqui, se imagina, né? Aqui nesse estadual. Já o Guilherme Maculha agora está com 3 vitórias, né? Venceu o Estanciano, venceu o Baraunas, que foi essa última vitória que o América tem no estadual, e o CRB, que é a última vitória que tem na Copa do Nordeste. Empatou 2, empatou com o Globo, que foi a final do primeiro turno, né? Inclusive deu título ao América. Empatou com o Estanciano, que foi essa que realmente encheu a paciência da torcida. Encheu a paciência de muita gente, não só da torcida, porque o América tinha chance de vencer a partida. O Estanciano não era essa equipe toda em poderio, né, técnico, e mesmo assim a impressão que se passou durante o jogo é que o treinador estava muito satisfeito com o empate, né, as substituições sem ousar muito, e o América terminou perdendo para Alecrim. Aquela situação, para mim, desastrosa de escalar um time reserva do reserva. A mesma situação que praticamente colocou Leandro Senna no telhado lá em 2014, né, que vinha com uma campanha boa. Mas, que, aliás, nem posso dizer que seja a mesma situação, porque naquele caso o Leandro ainda levou os reservas, né? A situação que a gente teve aqui na Arena das Dunas esse ano com Maculha foi mais grave ainda, porque era praticamente os reservas dos reservas. E agora perdeu para o Açu, praticamente enterrando as chances do segundo turno. Então,
Maculha começa a viver uma situação realmente de muita pressão contra ele, por essas duas decisões que a torcida encara como decisões erradas dele. Uma de escalar os times reservas, para mim, do time reserva, para mim essa foi a mais importante, foi para mim a bola fora realmente de Maculha, porque foi quem começou toda essa pressão. Porque se você decide usar seus jogadores reserva de reserva, abrindo mão até de uma pontuação no jogo do estadual, porque vai ter uma final contra um clube lá em Sergipe, e se conforma em ter um empate lá, e essa ideia de que houve a conformação com o empate foi pela própria formatação da equipe, e principalmente por só ter escalado o jogador que mais tem dado efetividade à ofensividade do América, que é Mateuzinho, faltando apenas 6 minutos para acabar o jogo. Ninguém imagina que um jogador vai entrar 6 minutos e vai conseguir mudar muita coisa, né? É mais, vamos ver o que é que acontece, se der certo bem, se não der, tá o empate aqui mesmo. Então essas duas decisões de Maculha, acho que nem tanto os resultados, mas muito mais pela postura, pelo que ele decidiu fazer, foram as grandes responsáveis por esse aumento de pressão, como eu já previa desde lá do jogo do Alecrim, que ele estava aumentando a pressão contra ele, estava aumentando a pressão contra o América. E agora só tem pedreira pela frente, né? Na próxima semana, salvo engano, eu não estou aqui com a tabela para conferir, mas acredito que é no domingo, às 19 horas, o América tem pela frente o clássico contra o ABC no Frasqueirão. É certo que também que o ABC não anda muito bem das pernas, mas é um clássico. Quem perder fica em situação difícil perante sua torcida. E se o América perder, aí que realmente dá adeus de vez ao segundo turno. Vai só realmente preparar sua equipe pensando na final do campeonato. E em seguida, na outra semana já é a decisão da Copa do Nordeste para o América. Precisa vencer o Coruripe, não tem outro resultado, né? A não ser que o Estanciano faça alguma coisa para lá com o CRB, mas precisa vencer. E eu acredito assim que Maculha realmente começa quase que a entrar numa frigideira. Claro que ele pode sair a qualquer momento, é um grande treinador. Eu entendo também que a situação é de limitação de elenco. O América, tanto que com a saída de Thiago Dutra, a defesa já não é mais essa barreira intransponível, como estava começando a ficar. E a situação, apenas por uma saída de jogador, já começa a complicar, mas o que se questiona realmente são as decisões tomadas por ele. É claro que tem a limitação de elenco, mas se você já tem uma limitação de elenco e você prefere usar num jogo do estadual um time que não estava nem atuando 90 minutos, nem entrando durante os 90 minutos, só uma parte do time tinha alguma experiência de entrar nesses jogos, isso complica. Ontem eu confesso também que não entendi muito a escalação de Jefferson. Não entendi também a mudança por Richardson. Eu acho que é mexer demais. Se você já tem um negócio que está andando, mas que precisa melhorar aqui e ali, o mais correto seria mesmo a entrada de Mateuzinho, porque está rendendo e é preciso que você coloque quem está rendendo, senão você perde até quem está rendendo, e quem não está rendendo fica dominando, a equipe começa a ficar desestimulada, né? Mas eu confesso que eu não entendi essa escalação de Jefferson, né? Jefferson, para mim, não mostrou nada ainda. Eu tive até uma leve esperança com ele na partida que ele jogou da Copa do Nordeste, né? O pedacinho que ele entrou contra o CRB. Mas essa leve esperança foi totalmente desfeita no jogo contra o Alecrim. E me parece que ontem também não fez grande diferença para o América, né? Então, é preocupante essas complicações que nós estamos vivendo aí, né? O ABC saindo da Copa do Nordeste, vai ficar agora só no estadual, também não anda muito bem das pernas, embora esteja já com uma vitória, mas o seu treinador já revelou que tem muito medo desse jogo do Globo, porque o Globo é melhor que o Salgueiro e o Salgueiro venceu o ABC. Embora eu não veja assim, eu acho o Salgueiro melhor do que o Globo, mas
a situação do futebol no Rio Grande do Norte, assim, para os grandes, fica meio esquisita, né? A gente começa a ver os times grandes com medo de times sem expressão, começa a dar até um desânimo na torcida, né? No que se espera daqui. E eu não sei, vamos aguardar o que é que vai dar dessas complicações. Eu espero que se tenha uma solução. Na próxima semana, certamente alguém vai ficar em uma situação muito ruim, porque é a semana do clássico, um dos dois vai dançar nessa conversa, mesmo que aconteça um empate, a gente pode ter a piora dos dois, né? E eu não sei, na minha opinião, Maculha realmente, até pelo... Se a gente imaginar que a Luísio Moraes saiu com um aproveitamento melhor e com apenas 2 derrotas, né? Maculha já tem essas 2 derrotas, né? Aliás, tem 3, porque já perdeu também lá pro CRB, embora também numa situação de não escalar o time titular. Só que lá não eram os reservas dos reservas, né? E é complicado. Eu acredito que ele vai ter esses 2 jogos aí para mostrar que tem condição de classificar o América, mas se ele falhar nessas duas situações, especialmente na Copa do Nordeste, eu não acredito na sua continuidade. Então, aumentou muito a pressão para o lado dele, aumentou muito a pressão para o América, a pressão já estava grande para o ABC e a pressão do governo, essa já vem desde o momento da eleição. Vamos ver como é que a gente vai se sair dessas 3 pressões aí nessa semana, mas é uma situação difícil. Vamos ver o que acontece, porque eu acho que Maculha realmente vai precisar de muita tranquilidade, muita convicção no que ele tem para fazer, porque está praticamente com suas horas contadas se não conseguir fazer com que o América vença essas 2 próximas partidas, essas 2 decisões, o clássico, né, com o ABC e o jogo contra o Coruripe. Vamos aguardar para ver o que acontece. Por hoje é só, né? Não estou muito bem no dia de hoje, não tem muito mais o que falar. Desejo uma boa semana a todos e vamos aguardar o que acontece por essa semana. Até lá!